por que aprender mais sobre a psicologia? Por que entender como é a terapia? O que eu vou querer saber com isso? O que isso vai me ajudar? Então, vamos parar para pensar. Muitas vezes, a pessoa tem aquele preconceito de não querer fazer o atendimento. Por quê? Porque não é doido, né? Porque não tem nenhum problema. Mas na terapia, né, no atendimento, nós vamos enxergar e mudar muitos padrões repetitivos e negativos que nós temos. Nós precisamos nos compreender para a gente poder mudar. Então, por isso que esse perfil é voltado muito para as coisas psicológicas, para reflexões, leituras de livros, caixinhas de pergunta sobre vários temas. Porque aqui eu quero que vocês mudem o padrão de visões de vocês. Não quero que vocês pensem da mesma forma, não quero que vocês sejam rígidos a ponto de não conseguir mudar e sofrer com isso. Então, como que eu vou me desenvolver se eu não sei nada sobre mim? Se eu não entendo quando eu tô ansiosa, se eu não sei por que várias vezes eu choro sem ter nenhum motivo, por que eu tenho dedo podre e escolho relacionamentos ruins muitas vezes, por que eu fico convivendo com pessoas que têm inveja de mim, com pessoas que são ruins pra mim, com pessoas que querem o meu mal, por que eu aguento calada muitas situações de pessoas que me maltratam. São coisas voltadas à psicologia que nós podemos mudar se a gente entender a nossa realidade, né? Então, essa é a intenção. Não é só falar que faz terapia, a gente precisa mudar os nossos comportamentos. Então, o que a terapia traz? Ela traz muitas vezes os nossos traumas inconscientes, o que a gente sofreu, como a gente pode mudar, mas a gente só vai mudar se a gente trazer o sintoma à tona. Aí, do que adianta eu só tomar aquela medicação e eu não resolver o meu problema? De que forma eu me curei daquilo? E tem muitas coisas que a gente não vai se curar, tem coisas que a gente vai conviver, tem coisas que a gente vai conseguir aprender, tem coisas que a gente vai conseguir realmente se livrar, né? Tem doenças que não são curáveis. Então, como eu vou viver a minha vida com uma doença incurável? Eu não vou viver? Essa não é a resposta. Então, nesse perfil, as coisas são... tudo que é postado, tudo que é refletido são voltados à psicologia para vocês entenderem que nós usamos a psicologia todos os dias da nossa vida, fazendo essas perguntas e esses questionamentos. Quando eu estou conversando com alguém ou quando eu paro na rua, as pessoas sempre perguntam algumas coisas para mim, da vida delas, ou elas acabam contando problemas. E assim, de imediato eu posso dar uma palavra acolhedora, né? Ter empatia, entender o sentimento da pessoa, conseguir compreender, ter uma atenção flutuante, que a gente chama na psicologia, que é realmente escutar. Mas em só uma conversa eu não consigo ajudar de muitas formas. Tudo bem que quanto mais experiência, mais atendimento, mais a gente convive, a gente pode ter boas palavras e conseguir confortar. Às vezes a pessoa precisa só de uma palavra de conforto, mas em outras vezes ela precisa de um tratamento todo. E viagem da pessoa, né, ignorância da pessoa, achar que um mês de terapia ela vai melhorar, que uma conversa com o psicólogo ela vai mudar a visão. Pode ser que muita coisa da vida dela mude só com o olhar e o novo pensamento dela, certo? Beleza? Mas tem pessoas que precisam de muito mais atendimento para conseguir olhar para dentro. Porque pensa bem, uma vida inteira você só olhou para o outro, você só cuidou do outro, ou você cuida da tua casa, ou você só vive para o serviço. Que hora que você tem para falar de você? E quando as pessoas saem daqui do atendimento, que elas falam para mim, geralmente na primeira sessão, ai, tô me sentindo tão leve, Tainá, tô tão livre, eu tava tão angustiada, agora eu consegui falar, tô me sentindo melhor. Então a angústia vai saindo conforme você fala, entende? Então a psicologia está na vida das pessoas. Não tem como falar que psicologia é para doido. E outra, todo mundo tem algum problema hoje em dia. E eu não tô dizendo, gente, de problema psiquiátrico. Todo mundo tem algum problema para resolver. Todo mundo tem uma ansiedade, todo mundo tem, às vezes, tem depressão. E eu não tô querendo colocar CID em ninguém. No mundo que nós estamos hoje, as pessoas estão adoecidas e elas precisam desse espaço e desse acolhimento. E aqui dentro da terapia é esse espaço, é um ambiente calmo, um ambiente sereno,
né? Sempre é o mesmo ambiente, a gente também tem que pensar nisso, não ficar trocando os móveis muitas vezes, não ficar em reforma todas as vezes, porque a pessoa se acolhe nesse ambiente, nesse local, entende? Então, assim, buscar melhorias, tudo isso nós, enquanto psicólogos, pensamos na melhora do paciente. Não é só ele vir e falar para mim o que aconteceu, eu escutar e eu anotar. Se fosse assim, era fácil. Demanda tempo, demanda estudo, demanda análise, interpretações. Os pacientes que fazem terapia, eles sabem como é o processo terapêutico, a aliança que a gente faz. Então, eu quero ver e eu quero fazer essa pergunta para você. O que da tua vida não tem a psicologia nela, né? Você que não faz terapia, fala para mim, é igual matemática, a gente tem que usar eu de alguma forma. A nossa mente precisa de alguma forma. E a gente precisa se desenvolvendo. Então, como que eu vou me autoconhecer? Como que eu vou resolver o meu problema se eu não sei de mim? Se eu não sei como que eu tô lidando, como que eu tô agindo, né? Quais os sonhos que eu ando tendo? O que que anda influenciando nas minhas decisões? Por que que eu espero as pessoas quererem ou as pessoas darem opinião sobre a minha vida e eu aceitar? Por que que eu preciso tanto da opinião dos outros? Por que que eu preciso tanto da aceitação das pessoas? Isso muitas pessoas me perguntam e é normal, acontece com as pessoas. Né? Por que que eu fico em um relacionamento tão ruim de muitos anos? Por que que eu sofro sabendo que eu não mereço aquilo? A psicologia está na vida de vocês. Então, realmente, não tem como a gente passar e viver e não entender como é a psicologia, como é uma terapia, como é pensar, como a sua mente pensa, como a sua mente age. É a terapia da alma, né, gente? Então, que nós possamos aprender e possamos escutar e possamos ter olhos abertos, a mente aberta e o coração não contrito, mas um coração acolhedor, um coração livre para entender como é que eu estou agindo e como é que eu posso melhorar enquanto pessoa. O que que a Tainá pode fazer para ser uma pessoa melhor para ela, para as pessoas que ela convive. Como eu posso me desligar do pensamento do que as outras pessoas querem sobre a minha própria vida. Por que que eu preciso tanto da atenção do outro, da aprovação da outra pessoa? Isso a psicologia te explica. Seu colega na rua não vai conseguir te explicar isso. Entende? Então, são coisas interessantes e importantes que nós, enquanto pessoas, precisamos saber, conhecer para poder mudar e se tornarmos boas pessoas primeiramente para nós. E isso não é egoísmo. Né? Quando a gente se torna boas pessoas para nós, nós conseguimos melhorar com os outros. E isso não é todo mundo que tem o prazer e o privilégio de ter e conhecer.